legitimidade passiva para ações de cobrança e ou execuções das despesas condominiais, anunciamos a excelentíssima desembargadora doutora Lígia Cristina de Araújo Bizioni, desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, especialista em Direito e Processo Civil pela PUC São Paulo. Com a palavra. Obrigada, boa tarde a essa ilustre plateia que aqui comparece numa quinta-feira, deixando certamente afazeres do escritório, não as despesas de condomínio, mas fico extremamente honrada com o convite e agradeço a lembrança. Eu acho que a primeiro momento a gente agradece ser lembrada. Na pessoa, os meus agradecimentos vão na pessoa do Dr. Rodrigo Carpet, que está aqui ao meu lado, à minha esquerda. À minha esquerda também está o Dr. Fábio Anada, que conduziu o ofício, o convite, generosamente ao meu gabinete. Cumprimento a doutora Marcela, que enriquece também esta mesa, e o doutor Otávio Nutti. Aliás, a família Nutti tem uma família em Campinas, Nutti, com quem eu tenho grande amizade. E eu deixo uma palavra de alegria, eu não diria de cumprimento, porque na Irmandade a gente é só no olhar. A minha querida desembargadora Maria Lúcia Pisotti, que está aqui ao meu lado e que me motiva no tribunal a abraçar causas, seguir em frente, cabeça erguida, lealdade e jamais perder o contato com quem nós tanto nos relacionamos, que é a advocacia. Essa troca de ideias. E eu sei que a desembargadora comunga exatamente do que eu estou falando. E não porque ela normalmente vai mediando, vai conciliando e vai trazendo com um jeito todo especial uma forma de julgar e uma forma maravilhosa de lidar com o direito, como todos nós queremos. Todos nós lidamos com o direito, cada um do seu lado, mas a essência é uma só. E para não perder mais tempo, né? E eu trouxe todo um começo, meio e fim, porque quem me conhece sabe que se eu começo a falar, eu não paro mais. E como me disseram que eu tinha aqui 4 horas, depois segue a Maria Lúcia com mais 4, depois os agradecimentos, certamente. Eu acredito que lá para umas 10 horas da noite, vocês tranquilamente estarão livres. Brincadeiras à parte, minha gente, que eu acho que nós temos que estar num ambiente, estar dentro da casa da advocacia, estar dentro da OAB, para quem é oriunda, como dizem no tribunal, da Ordem dos Advogados do Brasil, e com muito orgulho, eu fico até emocionada. Me emociona. E principalmente por ver uma plateia tão recheada. Mas o tema que me foi conferido sobre a legitimidade passiva, né, para ações de cobrança e ou execuções de despesas condominiais. Eu, no primeiro momento, faria... Eu não gosto muito de ficar falando em artigo, em números, porque eu até... Quem me conhece, quem já teve a oportunidade, até às vezes no gabinete, de falar, eu misturo. Mas no conteúdo eu me lembro. É igual que nós conversávamos há pouco. Às vezes o nome foge, mas a fisionomia não. Então, eu trato os códigos dessa maneira. Os princípios eu sei. Agora o número, eu falo, eu deixo para outras áreas. Mas
essa questão da responsabilidade pelo pagamento parece, num primeiro momento, singela, não é? Quem responsabiliza pelo pagamento, quem deve. É a primeira resposta que se vem à mente. E nas relações condominiais, ora, quem é o responsável? É o condômino. É o condômino. Eu acho que, independente de nós falarmos do direito material, de nós falarmos sobre a natureza jurídica do condomínio, que o condomínio é um ente despersonalizado. O condomínio ele não é empresa, às vezes, mas ele é tratado como tal. Então, ele tem um administrador, ele pode ter até uma outra pessoa jurídica que terá uma outra representando. De qualquer maneira, no polo, né, como a gente costuma dizer, no polo ativo, está lá o condomínio, óbvio. É ele quem administra, é ele quem precisa angariar os valores, e é ele que tem que correr atrás, sem dúvida, das dívidas e para sanar as contas, para sanar a administração. Eu acho até que a maioria aqui ou é condômino, ou mora com condômino, ou enfim, ou vive nessa comunhão, que aqui nós tratamos do condomínio edilício, né? Ficar bem claro. Pois bem, então, se nós não temos dúvida de quem vai para o polo ativo de uma ação dessa natureza, quando chega no momento de eleger quem vai responder, quem será o réu, quem será o requerido, quem será o executado, o devedor, parece que gera uma certa polêmica, talvez não tanto, mas umas dúvidas, exatamente quando surge a figura do proprietário titular da fração, da unidade e o morador. Não necessariamente o morador inquilino, mas até ele, não é? Porque nós sabemos que no contrato de locação, o locador transfere essa responsabilidade pelo pagamento para o inquilino. Ele pode transferir, mas ele sabe que ele continua, na hora de uma exigência, ele continua responsável. Ele que resolva com o inquilino. Então, não é nessa situação que nós encontramos algumas dificuldades. O que, na verdade, em juízo, porque, em tese, se pelo artigo 1334 ou 1336, eu falei que não ia falar em número, mas como eu anotei aqui, eu acho chique falar. 1336, 1334, parágrafo 2º, né? Existe a figura ali, a definição do condômino e o proprietário. E nessa linha, me parece, não tem dúvida, houve uma dívida, eu cobro do proprietário. Quem é o proprietário? Bom, em tese é quem está ali no registro público, não é? Está no registro, na matrícula, ele está. Só que nós sabemos que a vida em sociedade, aliás, eu não digo em sociedade em que existem advogados. Eu acho que sociedades que existem advogados, a engenharia do advogado é a coisa mais maravilhosa que existe. É mesmo. Então, os negócios são multidisciplinares, inclusive. E aí nós temos, desde a construtora, desde a empreendedora, construindo o edifício, prometendo venda, fazendo a venda, transmitindo, temos as sessões, ou seja, nós temos uma gama de negócios que vão margeando essa relação tão singela que eu acabei de passar para os senhores. Preciso saber quem é o proprietário, o condômino, vou lá no registro de imóveis, que não é bem assim. E neste momento é que começa realmente aquilo que os processualistas gostam. Do conflito, daquele debate,
daquela, sabe, eu diria quase que de uma necessidade, de uma vitamina, não é? Para dizer, é ilegítimo, é legitimácio, ou não é legitimácio, é ad processum, é ad causa. Bom, o que eu tenho? Aliás, o que eu tenho não, o que nós temos? Nós temos que, diante dessa polêmica, porque veja bem, se o proprietário é o responsável, e ele é o que é o dono da coisa, né? Mas, se ele já transferiu, ou ele está prometendo transferir, e a partir de um determinado momento, já existe alguém ocupando a área, usufruindo das benesses e também suportando o quê? As despesas do condomínio. É claro e evidente que chega a ser extremamente factível e razoável, legítimo, válido e eficaz, eu acho que todas as palavras, só não vou usar não engorda, que essa pessoa responda por essas despesas. Porém, sabemos que nessas discussões, quer dizer, para aquele que vai exercitar o direito de manejar uma ação de cobrança, na hipótese de dúvida, nós sabemos que tem cadeias de adquirentes, ou de promissários, ou promitentes, cessionários, ele vai no registro de imóveis. Ele vai no registro de imóveis, vê a matrícula, vê quem é. Ficou resolvido. Mas não é bem assim. Porque o condomínio tem realmente a responsabilidade de fiscalizar. Fiscalizar, sim. Ora, se alguém já apresentou, eu penso, e aí digo, um condomínio que tem uma administração, que a fiscalização que é feita por esse administrador sabe exatamente quem está ocupando a fração número tal, se essa pessoa já tem direito a voto em assembleia. 2, se o boleto de cobrança sai no nome dele ou sai por conta de, se ele tem a posse legítima, pacífica, porque nós não podemos imaginar, por exemplo, o filho do proprietário que mora lá no apartamento, vamos combinar, não é? Nós estamos falando de pessoas com titularidade para exercício da propriedade. E se tudo isso acontece com a participação, com a transparência, com a ciência do condomínio, este condomínio, este administrador tem que se voltar contra esta pessoa. Esse debate, que parece muito claro, ele às vezes fica nebuloso, exatamente em razão da ausência, se me permitem, do próprio condomínio não justificar logo de início por que ele está escolhendo a doutora Lígia e não a doutora Maria Lúcia. Ora, se a doutora Lígia está morando, se a doutora Maria Lúcia já encaminhou um documento, às vezes até de próprio punho, declarando que a partir de tanto e tanto, toda essa documentação é que tem que respaldar uma ação para conferir a legitimidade. Conferir a legitimidade, meus caros e caras, aos olhos do judiciário. Porque no judiciário, as discussões que são irradiadas com relação à legitimidade, elas exigem essa busca. Então, tudo isso aconteceu, inclusive o que eu estou me referindo, a ponto do Superior Tribunal de Justiça contemplar, num recurso repetitivo, a chamada teoria dualista. Ou seja,
tanto um quanto o outro é legítimo. Tanto o proprietário quanto aquele que está e exerce os direitos e obrigações inerentes ao exercício na qualidade de condômino também. Só que, obviamente, talvez isso não, e me permita o uso da expressão, isso não refresca. Por quê? Porque a discussão com relação à continuidade, por exemplo, de uma ação em que está uma incorporadora. Uma incorporadora cuja finalidade é vender imóveis. Aliás, construtora e incorporadora. Construir e vender imóveis. O fato dela ter vendido, ter entregue as chaves, ter autorizado o ingresso de quem adquire. E de quem, inclusive, pode estar até financiando o bem, pode não ter, no sentido da palavra, a plena propriedade, no caso de uma alienação fiduciária, que existe uma instituição financeira, não importa. Nesse exato momento, todo esse arcabouço para esse sujeito devedor das despesas, o legitima a ocupar o polo passivo da ação. E vou um pouquinho mais longe. Ele não só vai ocupar o polo passivo da ação, por quê? Poderia colocar o proprietário? Eu diria, poderia, caso não houvesse essa identificação tão clara e legítima. E por quê? Porque a obrigação do condomínio, a natureza dela é propterrein, ou seja, a coisa é que garante, o imóvel é que garante. Então, para efeito de quem está em busca da satisfação do seu direito, que é suprir essas despesas, repor o caixa, em outras palavras, o que ele precisa é chegar na pessoa que realmente usufrui e, num segundo momento, caso não honre com o compromisso, com a decisão, com o cumprimento de sentença, o bem é que irá responder. E isso em prol de um princípio que, no condomínio, a finalidade é coletiva, é para todos. Então, em algumas situações, e os senhores, se os buscarem, que hoje tudo é transparente, a jurisprudência, os senhores verificarão até casos meus julgados, onde eu dei a extinção sem julgamento de mérito para a construtora, porque é o outro que deveria. E casos em que a construtora foi condenada. Por quê? Porque ela não demonstrou que fez a venda, ela não demonstrou que fez a transferência. E muitas vezes esse jogo, e aí eu até invoco a minha professora Maria Tereza Alvim, a quem eu sempre rendo homenagens, ela sempre fez uma observação desde a época da graduação. Esse jogo de palavras, que é um jogo de palavras, não é? Então, nós temos pela Corte Superior, pelo Superior Tribunal de Justiça, eu anotei, viu, gente? É o RESP 1345, 331 do Rio Grande do Sul, da lavra do ministro Luiz Felipe Salomão. Esse RESP, que tornou-se repetitivo, é interessante
os senhores, na medida do possível, a maioria talvez até já tenha até decorado esse acórdão. E depois surgiram outros que eu costumava dizer, ainda quando estava na 34ª, para explicar o explicado. Porque, para mim, tinha ficado muito claro que essa teoria dualista, ela, como próprio ou concorrente, o próprio nome, ela já reserva e garante, ora a um proprietário, ora a quem lhe sucedeu, mesmo que não esteja com registro, mas desde que haja ciência inequívoca de que efetivamente ele ocupa e usufrui do condomínio, das áreas comuns. Então, ele deve responder. E ele mora, ele habita, ele está na posse do imóvel. Então, essas considerações, trouxe algumas outras aqui, inclusive, não importa, eu acho que eu já fiz a referência, se tem uma alienação fiduciária, se tem alguma garantia, não importa. Não importa se o bem está em nome do menor, também não importa. O que importa é que o imóvel, ou aquilo que gera essa despesa condominial, quem garante é o próprio bem. Eu não sei, e porque não tomei nem conta, se o tempo, porque o Torniche... Ah lá. É no 19... Está zerando, é o contrário. Você tem mais 19 minutos. Ai, que beleza. Então tá bom. Doutor Nishi, como é que... Não. Pode falar. Não, então eu vou falar mais porque eu vi o doutor Nishi aqui. Ontem eu estive com o irmão dele e aí eu ainda perguntei, né? É que a OAB agora, ela tem comissões, ela tem palestras em todos os... E quando eu li, não fiz aquela leitura como a gente deve fazer de um voto, não é? Com atenção, corrigindo a vírgula. Eu vi niche. Niche é niche. Niche é niche. E aí eu encontro com ele, eu simplesmente cheguei e falei, amanhã estaremos juntos. Ele falou, aonde? Eu achei tão indelicado, e ele é tão generoso, eu falei, na OAB. Ele falou, mas você vai lá na, acho empresarial, negocial. Eu falei, tudo é empresarial, o que eu vou falar também, entendeu? E aí ficamos por isso mesmo, porque ficar esticando mais esse assunto. Agora eu vi, mas eu também tinha chamado o de niche 2, porque esse é o niche 1 para mim. Né? Que bom encontrá-lo, doutor. Pois bem, então aqui, o meu, agora 17h53, eu vou ficar olhando bem firme. Com relação a essa questão da garantia, né? Que é outra. O imóvel está garantido. O imóvel está assegurado por alienação fiduciária, logo, esse condômino, diria assim, inadimplente, contumaz ou não, se sente tranquilo, porque esse bem não será jamais constrito, penhorado, gravado, ou vai a juízo, vai a leilão, a palavra que se queira dar no momento oportuno. Não, ao contrário. As dívidas condominiais, elas são realmente primordiais. Elas só cedem aos tributos, né? Aos tributos, porque aí já... Mas mesmo assim não impede, é na hora do pagamento. Não é que há impedimento, absolutamente. É na hora do pagamento, né, que nesse concurso, eventualmente, de credores, se faz esse rateio. Mas o meu ponto principal e primordial é com relação ao sujeito que ocupa o polo passivo, ao sujeito que é réu. E que, com relação a esse tema, e o tema que, aliás, o recurso repetitivo, ele tem um número,
o tema, deixa eu pegar aqui porque... Aqui. Maria Lúcia, qual é o tema? Maria Lúcia... Não, ele foi um tema, porque aí ele virou repetitivo. Eu acho que eu perdi. Hã? Oi. Eu adoro fazer isso em sala, para ver se a pessoa está prestando atenção. Viu? Isso é... Quem falou? Olha, se eu tivesse um livro hoje, eu entregaria para você. Como eu não tenho, você vai ficar só com o que eu estou falando aqui. 886, muito obrigada, muito obrigada. Pois bem, o tema 886. Então, essa discussão, penso, ficou resolvida. Até para dar alternância. Exatamente por conta da finalidade dessa ação, seja de cobrança, seja de execução, para que não se obstaculizasse o recebimento e ficasse se discutindo se é A ou B, B ou C. Agora, claro, ninguém vai cometer, no meu sentir, cabe aí ao advogado, aquele que comanda a advogada, esse estudo primeiro sobre esses dados esses que parecem, num primeiro momento, simples, não é? O proprietário. Não. Procure saber mais. Procure ter a ata. Procure ter a lista de presentes. Procure, junto com a administração, questionar e definir exatamente a figura da pessoa que usufrui esses benefícios e que está na posse do bem. Eu acho que, com essas considerações, e depois, por conta desse tema, desse recurso repetitivo, que deu, inclusive, esse norte, porque deixou claro que existe uma teoria dualista. Ora, quando a gente fala que existe uma teoria dualista, significa ou um ou outro. Porém, faz considerações com relação à inequívoca presença e conhecimento por parte do condomínio. Até para demonstrar que o condomínio a administração do condomínio é atenta às pessoas que ali estão. E aí, nos meus 13 minutos, 12, 59, 58, 57, 56, vamos lá. A questão do espólio, ou do falecido, não é? O condômino faleceu, não existe, por exemplo, inventário. Mas alguém tem que pagar, continuar pagando. Se não existe um inventário, são os herdeiros. É um trabalho delicado para os administradores, mas faz parte do ofício. Então, eles podem todos responderem pela ação. São eles que vão ocupar. Agora, se houver um inventário, vai o espólio com o seu inventariante. Aliás, isso é uma representatividade que está no Código de Processo Civil. Aqueles que representam o espólio, aqueles que representam, seja no polo ativo, no polo passivo, e quando não há inventário, são todos os herdeiros. É uma obrigatoriedade. Por essas razões é que sempre, pelo menos até sempre o que me preocupou, foi exatamente, mesmo que aparentemente uma decisão possa ter conflitado com a outra, no meu modo, não conflitou. Nunca foi divergente, pelo contrário. Sempre o objetivo foi de alcançar a pessoa certa e permitir que realmente esse condomínio obtenha a satisfação. Nós temos um problema, que eu acho que é um problema social, é quando nós enfrentamos as ações e execuções
de despesas condominiais com relação às moradias de pessoas de baixa renda. Essas moradias que há eu diria, um ciclo, uma frequência, um fluxo de pessoas no condomínio, e que, para os administradores, eu fico imaginando o quão é de difícil, porque mesmo que os valores das despesas sejam baixos, né, comparado com alguns condôminos aí, com alguns condomínios, o número de pessoas que entram e acabam fazendo negócios, muitas vezes negócios paralelos, enfim, documentos cuja validade e eficácia se coloca em discussão, talvez esse, para mim, sempre foi a maior delicadeza, considerando que, se esse condomínio já está abarrotado, já está deficitário, já está com problemas diversos, se a discussão ainda sobre essa legitimidade ficar permeando ao início, muitas vezes, de um feito, ou quando a decisão de primeiro grau já convalidou que pode receber, e mesmo assim, no tribunal, com a devida vênia e respeito à ausência, a gente ainda ficar discutindo se paga ou se não paga, se é sujeito ou não é sujeito, eu acho que nesse momento é algo muito delicado. Então, são aquelas situações que, em prol do fim social, a gente segue em frente e deixa que a questão seja resolvida. E alguém pode falar, mas é uma injustiça. Não, não é uma injustiça, porque esse condomínio está administrando uma massa de valor que será destinada a quem ali está. Então, meus caros, antes que o tempo acabe, eu fico à disposição também, porque assim, acabando no tempo bonitinho, os senhores também e as senhoras podem perguntar, e aqui eu vou falar, eu não combinei com ninguém, e me deram a palavra primeiro. Se eu avancei em algum tema, eu peço minhas desculpas aos meus colegas, às pessoas que estão à mesa, mas eles vão reconsiderar porque eu sou mais velha. Muito obrigada, e fico à disposição. Obrigada.